Pessoal, vamos agora entrar na parte de análise técnica, mas antes vou dar mais avisos, tá? Sempre que possível vou fazer esses avisos aí, que é da minha experiência ao longo de todos esses anos. Primeira coisa, tá? Sobre análise técnica, análise gráfica, que vocês vão ver muita coisa aí quando estiverem navegando sobre esses assuntos. Primeiro é que não existe indicador mágico, tá? Não existe nada que vai te dar sempre o trade perfeito. Tem muita gente que vai tentar vender isso para vocês, assim como vão tentar vender assim uma fórmula infalível. Não existe fórmulas infalíveis. Se existe, ninguém vai te contar esta fórmula infalível. Também não existe método, estratégia e setup perfeito. Tá? Existem boas estratégias, bons métodos, mas eles são aliados também a um bom gerenciamento de risco, a esforço, a experiência e também a disciplina. Então não perca tempo com isso. O foco deve ser sempre em melhorar a habilidade de analisar gráfico. Com ferramentas simples, você afia essa habilidade e você vai ter resultados. Tá? Então, sempre tentando ganhar experiência em tela, em tempo de tela, estar à frente olhando o mercado e os gráficos. Vamos lá? O que é análise técnica? Eu peguei aí um conceito da internet, estou desdobrando ele até chegar no conceito aí, que para mim faz mais sentido aí para esse nosso foco de trade. Então, o conceito da internet aí, análise técnica se refere ao modelo de análise de investimentos que avalia instrumentos financeiros a partir de gráficos históricos. Aí eu desdobrei para esse seguinte conceito. A análise técnica é um modelo analítico que estuda o histórico de preços de um ativo por meio de um gráfico, em busca de pistas sobre o comportamento futuro. E aí, o conceito que mais se adequa para nós aqui é: análise técnica é um modelo analítico. É uma forma da gente analisar o comportamento de preços de um ativo, como os preços estão se apresentando na tela, por meio de um gráfico, para a gente determinar se eles estão em tendência e se estão em qual direção, porque a gente vai abrir, vai enxergar ali uma direção, né? Então, tem tendência. Aí qual é essa direção? Ou a gente vai olhar e não tem tendência, tá? Então estamos de fora. Ok? Esse é o conceito que mais vai se adequar aqui para o nosso propósito. Continuando, vamos falar um pouco das análise técnica. A principal teoria da análise técnica é a teoria de Down. Existem outras, tá? Mas essa é a principal e é a que a gente vai olhar aqui. A teoria de Down, tá? É uma reunião de vários artigos de Henry Charles Down, publicados no Wall Street Journal, que foi um jornal que ele fundou. A organização da teoria foi somente após a sua morte em 1902. Dow desenvolveu o índice Dow Jones Industrial Average, que até hoje é utilizado e negociado. Então vemos aqui, ó, Dow é super importante para análise técnica e análise gráfica, né? A teoria dele é a base principal. Ele também é super importante para o mercado financeiro, porque tem um jornal aí que é o Wall Street Journal, que está aí até hoje, e também tem o Dow Jones, tá? Que foi aí uma invenção dele, que é negociado e acompanhado até hoje. Legal? Então, Dow é muito importante. Quais são os princípios de Dow, né? Que se baseiam essa teoria, esse compilado dos artigos dele? Primeiro, as médias descontam tudo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que precisa de informação relevante está no preço. Tá? Não fique achando que tem coisas fora do preço. Tá? A gente acredita nisso. O que a gente está olhando em tela, a gente tem todas as informações para a tomada de decisão. A única ressalva são atos de Deus, tá? Que a gente não consegue prever um ato de Deus, né? Quando vai acontecer, por exemplo, uma calamidade, né? Climática, por exemplo, um local importante para algum ativo teve uma enchente, tá? Isso seria um ato de Deus. Isso não está nos preços, mas o restante tudo está lá, tudo está nas médias, nos preços, e a gente pode tomar a nossa decisão somente olhando gráfico.
Outro princípio super importante, o mercado tem 3 tendências. Tendência de maior prazo, primária, de médio prazo, secundária, e de prazo mais curto, a terciária. Outro princípio importante, as tendências ocorrem em 3 fases. Eu vou detalhar essas fases depois. As médias confirmam a tendência, também é importante. As tendências são confirmadas pelo volume. Aqui eu já vou fazer uma ressalva ali que está nas informações adicionais. Temos que tomar cuidado com o volume, tá? Eu lembro que eu expliquei lá sobre o mercado brasileiro, mercado de Forex e CFDs, inclusive o mercado americano também é assim. No mercado brasileiro a gente tem uma única bolsa e ela é centralizada, então o volume que a gente está vendo de negociações é um volume único, ok? Quando a gente vai para outras bolsas que estão organizadas de forma diferente, de forma descentralizada, o mercado de Forex, CFDs, o mercado americano e as principais bolsas do mundo, a gente não enxerga o volume por completo. Tá? Aquilo que está trazendo na plataforma gráfica é uma boa referência, mas não é o volume completo. Tá? Temos que chamar a atenção disso. Então, eu, na minha experiência, tendo a dar um peso menor para volume. E a tendência vale até a sua inversão, e essa é a principal crítica da teoria de Down. Tá? Por quê? Porque até a gente conseguir confirmar uma reversão, uma inversão, uma reversão de tendência, uma mudança da tendência, os preços já vão ter andado bastante, ok? Essa é uma grande crítica à teoria de Down. Vamos lá, eu quero detalhar aqui o seguinte, que o mercado tem 3 tendências. Eu estou representando as tendências aqui com médias, tá? Vocês vão ver aí na minha forma analítica, eu gosto muito de utilizar para gráficos diários e semanais as 3 médias. Uma de 200 períodos, tá? Uma média simples, essa amarela aqui, que está representando a tendência primária de maior prazo. A gente pode observar aqui, durante todo o período deste gráfico, mesmo com esta queda aqui, que foi dos preços na pandemia, a média está apontando para cima, está indo para cima, e a tendência primária está intacta, está uma tendência de alta. Depois nós temos a tendência secundária de médio prazo, que é esta azul aqui. A gente pode perceber que ela já tem um zigue-zague. Ela teve alta, teve baixa, teve alta e agora está começando baixa. E nós temos ainda a tendência terciária, representada pela média de 21 períodos, a vermelha aqui, tá? Que é a mais curtinha. E a gente tem um zigue-zague muito maior, né? Muito mais próximo dos zigue-zagues do preço. Ok? Então, a gente pode analisar o mercado sobre essas 3 óticas. Então, no curto prazo, a gente pode dizer aqui, por exemplo, que o mercado está para baixo, né? Está dando uma leve recuperadinha, a gente não sabe se isso é uma tendência ou se de repente ele vai voltar a cair. Mas, no longo prazo, ele ainda está para cima. E no prazo secundário, ele ainda está decidindo, está um pouquinho para baixo, mas a média já começou a ficar um pouquinho lateral. Está no momento aqui de decisão, tá? Isso é um pouco mais à frente também, mas eu quero dizer isso, a importância de perceber que o mercado tem 3 tendências e que nem sempre elas vão estar apontando para a mesma direção. Isso é natural, porque elas estão trabalhando em prazos diferentes. Seguindo, um outro conceito importante é que as tendências ocorrem em 3 fases, tá? Aqui eu estou mostrando que o mercado tem uma pernada de baixa. Antes o mercado estava subindo, né? Subiu, fez um zigue-zague, deu uma grande subida aqui, olha, vejam como foi acentuada aqui a subida. E aí chegou num patamar provavelmente que os preços estavam muito esticados e começou a acontecer a distribuição. O que seria a fase de distribuição? Ou o que a gente chama de smart money, os tubarões, ou quem faz o preço do mercado, está embolsando os lucros dessa subida, ou está enxergando que os preços estão muito esticados e que vão cair. E aí começa as vendas, ok? Este é o momento de distribuição. Depois o restante do mercado se percebe, né, que o preço vai começar a ir para baixo e a gente tem a fase de movimento, tá? Que é uma fase um pouco mais acentuada. Os preços caíram bastante, e aí quem vendeu aqui em cima pode estar recomprando aqui embaixo na fase de acumulação,
onde provavelmente vai começar uma nova tendência, talvez para cima. E aí pode ser um novo movimento para uma nova distribuição. Então lembrem aqui, se olharem outros materiais, essas fases podem ter nomes diferentes, mas aqui distribuição, movimento e acumulação representam muito bem essas três fases. Isso que eu queria falar para vocês de análise técnica nesse primeiro momento. A gente vai ter mais um vídeo continuando este assunto.